Blade Runner é um clássico da ficção científica, dirigido por Ridley Scott e lançado nos cinemas em 1982. O longa é uma adaptação do livro do Philip Dick, Androides Sonham com as Ovelhas Elétricas, lançado em 1968. Tanto no filme como no livro, nós temos uma tendência de reflexão sobre a linha tênue que há entre a máquina e o humano. Nós podemos começar a pensar a aproximação da filosofia com o filme a partir de Max Weber. Ele não era filósofo, mas era um sociólogo que caminhava de mãos dadas com a filosofia. Para Weber, a modernidade é calcada pela ênfase na razão. Eles entendem que a razão seria a forma, por via da ciência, de resolver os problemas humanos, de nos trazer felicidade, nos levar para uma vida mais positiva sob todos os aspectos. Assim, o homem estaria livre para manusear a natureza como bem entender, para promover a vida, sempre a partir da exploração, do manuseio dos fenômenos da natureza. Sendo assim, a humanidade colocaria fim nas guerras, na exploração, tendo, como eu já disse, uma vida plenamente feliz. A Revolução Francesa, pautada pelo ideal iluminista e material, passou a ideia de que não precisaríamos de religião, Portanto, seríamos todos guiados pela razão, todos nós seríamos androides vivendo felizes. Porém, como o início do filme já nos diz ali na narração, um grupo de androides que faziam o trabalho sujo das colônias, não é? Inclusive alguns deles eram explorados sexualmente, eles acabam se revoltando, saqueando e fazendo reféns em uma das aeronaves e voltando 4 desses androides para a Terra para, digamos que, se vingar. Portanto, esse progresso da ciência não é bem o que acontece no filme, como nós percebemos de cara já. O filósofo alemão Heidegger entende que a modernidade, que esse mundo científico, é um mundo de coisas muito fugidias, muito descartáveis, não é? E é isso que percebemos no filme, Os próprios androides são descartáveis, Os sentimentos deles são descartáveis. Como eu disse, tem androides que são explorados sexualmente, que vivem no máximo 4 anos. Androides que o Estado tem permissão para matá-los, para pará-los de viver. Eles são descartáveis, assim como o ser humano. Podemos pensar isso na mise-en-scène no filme, naqueles grandes planos abertos de prédios com muitas imagens. As imagens mudam o tempo todo. Não há tempo nem de tentar se aprofundar numa imagem, porque logo uma é descartada para vir outra, não é? E podemos pensar isso através da nossa sociedade que vive nos celulares, que vive nos aplicativos de séries e filmes. Os celulares com os famosos TikToks, vídeos que já são super curtos e que muitas vezes as pessoas não conseguem nem assistir esse vídeo inteiro. Logo descartam por um novo vídeo. O mesmo acontece com as séries. Muitas pessoas começam a assistir uma série, já descartam essa série, iniciam outra, depois retomam a série anterior. Tudo é muito descartável. A emoção de fato não é se aprofundar, a emoção é descartar as imagens. Se esse descarte, como o filme nos apresenta, se dá por via dos androides, mas das imagens também, podemos pensar que o cinema também pode ser algo que descarta. Portanto, o cinema seria algo paradoxal. Por um lado, ele descarta muitas imagens, afinal ele está a serviço de uma indústria capitalista e cinematográfica, mas por outro lado temos as obras-primas, como o filme em questão, o Blade Runner do Ridley Scott, que com toda a sua profundeza psicológica de personagens, filosófica, com vários conceitos, marcou uma era e sobrevive ao tempo. Essa relação paradoxal se estende aos humanos e aos androides. Os humanos, muitas vezes no filme possuem uma maneira de viver muito andrógena, enquanto os próprios androides muitas vezes são mais humanos que os próprios humanos. A natureza humana está em jogo no filme. Aristóteles dizia que o que nos faz ser humanos é a capacidade de viver socialmente dentro de uma polis,
de buscar uma política muitas vezes por via da palavra, da retórica, para vivermos de maneira pacífica e social dentro da polis. Heidegger também tinha uma ideia similar, de que ninguém vive só. Todos nós nos vemos muitas vezes muito mais no outro do que em si próprio. Logo, a humanidade de Decker, o personagem principal do filme, pode ser colocada em xeque, já que ele vive de maneira muito solitária. Ele vive numa cidade muito aglomerada, mas é solitário. O primeiro momento em que ele aparece no filme é se relacionando com a imagem, com o signo. Ele está lendo um jornal. Ele não está preocupado em criar encontros de corpos, mas ele é bêbado, preguiçoso, não é, em grande medida, tanto que você não vê no filme ele com grande fôlego para perseguir os androides, criando grandes cenas de ação. Ele tem uma habilidade muito mais calcada na sua frieza, né, na sua falta de humanidade. A antropologia filosófica, por via do conceito de liberdade, também está presente no filme, não é? Decker é convidado por Brian para incorporar a ação e perseguir os androides, não é? Porém, o Decker tem um certo receio, tenta não participar da ação, mas Brian diz que ele não tem escolha, que ele deve seguir, não é, a missão. E o ser humano, que é caracterizado pela sua liberdade, por seguir os seus desejos, não é? Não se apresenta no personagem principal, porque ele aceita resignadamente a missão, como se fosse um androide programado. Um androide programado para seguir o seu criador. O mesmo não acontece com os androides. Os androides dizem não o tempo inteiro, lutam pela vida e lutam pela liberdade. Portanto, temos aí uma linha tênue entre o humano e a máquina, ou o humano e o androide. Reparem, Decker não é obrigado a seguir a missão, ele está aposentado. Do ponto de vista jurídico, ele não é obrigado. Mas por que ele segue a missão? Por que ele não dá vazão à sua característica humano? Será que talvez ele seja um androide? Ou talvez de fato ele seja um humano, né? E nesse filme chegamos num ponto em que os androides conseguem ser mais humanos do que os próprios humanos.